Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Benedictus. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Deus, bondoso e pronto em perdoar os pecados, não somente restitui o que foi tirado, mas também concede bens inesperados. Ninguém, portanto, desconfie. Ninguém, por recordar-se dos antigos delitos, desespere dos prêmios divinos. Deus saberá mudar a sua sentença se tu souberes te emendar dos teus delitos. Por isso é dito: Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo. São João Crisóstomo. Isto é, por obra do Espírito Santo, nem obteve de qualquer modo a graça do Espírito Santo, mas foi cheio e refugia nele o dom da profecia. Por isso segue: profetizou. Orígenes. Cheio do Espírito Santo, Zacarias anuncia duas profecias, uma a respeito de Cristo, outra de João. Isto se demonstra claramente por suas palavras, nas quais fala do Salvador, como se já estivesse presente e vivesse no mundo, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. São João Crisóstomo. Zacarias, ao bendizer a Deus, diz que ele visitou o seu povo. Isso pode ser entendido, seja dos israelitas materiais, com efeito, veio para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, seja dos espirituais, isto é, dos fiéis, que foram dignos dessa visita, tornando a providência divina eficaz para si. São Beda. O Senhor visitou o seu povo, que estava como que definhando de uma longa enfermidade, e pelo sangue de seu Filho unigênito redimiu aqueles que tinham sido vendidos pelo pecado. Zacarias, sabendo que essas coisas se cumpririam em breve,
narra-as à maneira profética como se já passadas. Diz o seu povo, não porque o Senhor, ao vir, o tenha encontrado, mas porque, ao visitá-lo, constituiu-o como tal. Teofilacto. Deus parecia dormir diante dos muitos pecados, mas nestes últimos tempos, encarnando, despertou e arrasou os demônios que nos odiavam. Por isso é dito: e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Orígenes. Porque o Cristo nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Por isso é dito: uma força para nos salvar na casa de Davi. Assim como em outro lugar é dito: o meu amado adquiriu uma vinha, plantada numa fértil colina, isto é, em Cristo. São João Crisóstomo. Chama a força, o poder, a glória e a fama, tomando o nome metaforicamente dos animais, aos quais deu chifres, para a sua defesa e para a sua glória. São Beda. O reino do Cristo Salvador também é chamado chifre da salvação. Com efeito, todos os nossos ossos estão envoltos pela carne, mas o chifre sobreleva a carne. Por isso chama-se chifre o reino de Cristo, pelo qual o mundo e os prazeres da carne são superados. Segundo essa figura, Davi e Salomão eram consagrados com o chifre de óleo para a glória do reino. Teofilacto. Miqueias anuncia que o Cristo nasceria da casa de Davi, dizendo: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que apacentará Israel, meu povo. Mas todos os profetas falaram da encarnação. Por isso diz: como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Expositor grego. Com o que indica que Deus falou por meio deles e que não é humano o que disseram. São Beda. Diz: desde tempos remotos, porque toda a escritura do Antigo Testamento anuncia profeticamente a Cristo, pois tanto o nosso pai Adão como os demais patriarcas, por suas ações, dão testemunho da sua dispensação. Havendo dito com brevidade e suscitou-nos uma força de salvação, prossegue agora explicando: salvação que nos liberta dos nossos inimigos, como dizendo: suscitou para nós uma força, isto é, a libertação dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Orígenes. Não suponhamos que se fale aqui dos inimigos corporais, mas sim dos espirituais. Com efeito, o Senhor Jesus, forte no combate, veio destruir nossos inimigos para nos libertar das suas insídias e tentações. São Beda. Havia dito que o Senhor, segundo as palavras dos profetas, nasceria da casa de Davi. Diz agora que nos libertará para dar pleno cumprimento à aliança que fez com Abraão, porque a reunião dos gentios e a encarnação do Cristo haviam sido prometidos principalmente aos patriarcas da descendência de Abraão. Menciona Davi em primeiro lugar porque a Abraão foi prometida a santa assembléia da igreja, mas a Davi que o Cristo nasceria dele. Por isso, depois do que diz de Davi, acrescenta a respeito de Abraão, para fazer misericórdia com nossos pais. Orígenes. Eu penso que, com o advento do Senhor Salvador, Abraão, Isaque e Jacó fruíram da misericórdia de Deus. Com efeito, não é crível que os que se alegraram por ter visto seu dia não tenham, com o seu advento, obtido nenhum proveito, uma vez que está escrito: pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as coisas da terra como as do céu. Teofilacto. A graça de Cristo estende-se também àqueles que estavam mortos, porque por ele ressuscitaremos não somente nós, mas também os que já estavam mortos antes de sua vinda. Exerceu a sua misericórdia também com os nossos pais, na medida em que satisfez a sua esperança e o seu desejo,
Por isso segue, lembrando de sua aliança sagrada, isto é, do que foi dito: eu te abençoarei e multiplicarei a tua estirpe. Com efeito, Abraão multiplicou-se em todas as nações pela imitação de sua fé por seus filhos adotivos. Também os pais, vendo que seus filhos recebiam tais benefícios, alegravam-se juntos e recebiam a misericórdia em si mesmos. Por isso segue, do juramento que fez ao nosso pai Abraão de nos conceder. São Basílio. Ninguém, ouvindo que o Senhor jurou a Abraão, sinta-se autorizado a jurar. Com efeito, assim como a ira de Deus não significa uma paixão, mas a punição, tampouco Deus jura como os homens. Mas, em verdade, a sua palavra é expressa para nós como juramento, confirmando por uma sentença imutável o que foi prometido. São João Crisóstomo, tendo-nos dito que suscitou uma força para nos salvar na casa de Davi, mostra que, por ela, participamos da glória e escapamos aos assaltos do inimigo. Por isso diz que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o servamos com santidade e justiça. Essas duas coisas não se encontram juntas com facilidade. Com efeito, muitos evitam os perigos, mas são privados da vida gloriosa, como os criminosos libertados dos cárceres pela indulgência do rei. Outros, pelo contrário, gozam da glória, mas são levados por ela a enfrentar o perigo. Essa força, porém, salva e glorifica. Salva, libertando-nos das mãos dos inimigos, não de leve, mas admiravelmente, de modo que já não haja que temer. Por isso diz, que o sirvamos sem temor. Orígenes, ou de outro modo, com frequência, alguns são libertos das mãos do inimigo, porém não sem temor. Com efeito, quando alguém, depois do medo e do perigo, é tirado das mãos dos inimigos, foi liberto de fato, mas não sem temor. Por isso é dito que o advento de Cristo nos tirou sem medo das mãos dos inimigos. Com efeito, não sentimos as suas insídias, mas ele, havendo de repente nos separado deles, conduziu-nos à morada que nos foi preparada. São João Crisóstomo. Zacarias glorifica o Senhor, porque fez com que o sirvamos com plena confiança, não carnalmente, como os judeus pelo sangue das vítimas, mas espiritualmente pelas boas obras. Isso é o que significa com santidade e justiça. Com efeito, a santidade é a perfeita integridade diante de Deus, enquanto a justiça é a integridade entre os homens. Por exemplo, o homem que pratica reverentemente o que se refere a Deus e vive de maneira louvável entre os homens. Ora, ele não diz diante dos homens, como os hipócritas, que querem agradar aos homens, mas diante de Deus, como aqueles cujo elogio não provém dos homens, mas de Deus. E isso não uma vez ou por algum tempo, mas todos os dias da sua vida. Por isso diz, todos os nossos dias. São Beda. Pois todo aquele que abandona o serviço de Deus antes de sua morte, ou mancha com qualquer imundície ou injustiça a pureza de sua fé, ou busca ser santo e justo apenas diante dos homens e não diante de Deus, não serve ao Senhor inteiramente livre das mãos dos seus inimigos espirituais, mas, a exemplo dos antigos samaritanos, tenta servir igualmente ao Senhor e aos deuses dos gentios. Santo Ambrósio. Depois de haver profetizado sobre o Senhor, dirige suas palavras ao profeta, a fim de manifestar que também esse benefício procedia do Senhor, e de não parecer ingrato por enumerar os benefícios públicos, mas calar sobre seu próprio. Por isso diz, ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Orígenes. Penso que Zacarias se apressou em falar do menino, pois sabia que dentro de pouco tempo João se afastaria para viver no deserto e não poderia mais desfrutar da sua presença. Santo Ambrósio. Alguns talvez considerem um excesso irracional falar a uma criança de 8 dias. Se, porém, tivermos presente o que precede, entenderemos que aquele que ouviu a saudação de Maria antes mesmo de nascer
pôde, depois de nascido, ouvir a voz do Pai. O profeta sabia que os ouvidos de um profeta são diferentes dos ouvidos do homem comum, não sendo abertos pela idade do corpo, mas pelo Espírito de Deus. Aquele que tinha afetos para saltar tinha também sentidos para entender. São Beda. A não ser que se admita que Zacarias, assim que pôde falar, haja querido proclamar a futura missão do seu filho para a instrução dos que estavam presentes. Ouçam os arianos que Cristo, a quem João precedia como profeta, é chamado Altíssimo, como no Salmo. Um homem nasceu nela, e foi o próprio Altíssimo que a consolidou. São João Crisóstomo. Assim como os aliados do rei na guerra são os que lhe são mais próximos, João, sendo o amigo do esposo, veio logo antes do seu advento. Por isso acrescenta, pois irá à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Com efeito, os outros profetas anunciaram o mistério de Cristo de longe, mas este o proclamou de perto, de modo que viu Cristo e o indicou para os demais. São Gregório Magno. Todo aquele que, pela pregação, limpa os corações dos seus ouvintes da imundície de seus vícios, prepara o caminho para a sabedoria que há de vir ao coração. Teofilacto explica de que modo o precursor preparou o caminho do Senhor, acrescentando, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação. O Senhor Jesus é a salvação. O conhecimento da salvação, isto é, de Cristo, foi, pois, dado ao povo por João, que dava testemunho de Cristo. São Beda. Como que desejando explicar o nome de Jesus, isto é, do Salvador, faz menção com frequência à salvação. Mas para não pensarem que era a salvação temporal a que prometia, acrescenta, pela remissão dos seus pecados. Teofilacto. Não se saberia que ele era Deus, a não ser que perdoasse os pecados do povo. Com efeito, a Deus compete perdoar os pecados. São Beda. Os judeus preferiram não receber a Cristo, mas esperar pelo anticristo, porque não desejaram ser libertos da dominação interior do pecado, mas do jugo exterior da servidão humana. Teofilacto. Porque Deus perdoou os nossos pecados não por causa das nossas obras, mas por causa da sua misericórdia. Por isso acrescenta adequadamente, graças ao misericordioso coração de nosso Deus. São João Crisóstomo. Misericórdia que não encontramos procurando-a nós mesmos, mas Deus apareceu-nos desde o alto. Por isso segue, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, a saber, assumindo nossa carne. Expositor grego. Embora permaneça nas alturas, está presente na terra, não sofrendo divisão nem circunscrição, e isso o nosso intelecto não pode compreender, nem nenhuma sucessão de palavras pode exprimir. São Beda. Com razão, Cristo é chamado o Oriente, pois nos deu a conhecer o nascimento da verdadeira luz. Por isso segue, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. São João Crisóstomo. Por trevas, entende aqui não as trevas materiais, mas o erro e a distância da fé. São Basílio. Os povos gentios estavam nas trevas, nas quais se afundavam pelo culto dos ídolos, até que a luz nascida dissipou a escuridão e expandiu o esplendor da verdade. São Gregório Magno. Por sombra da morte entende-se o esquecimento do coração. Com efeito, assim como a morte faz com que aquilo que destrói já não tenha vida, o esquecimento faz com que já não tenha memória. Por isso disse que o povo dos judeus, que havia se esquecido de Deus, jazia na sombra da morte. Por sombra da morte entende-se também a carne, porque assim como pela verdadeira morte a alma é separada de Deus, pela sombra da morte a carne é separada da alma. Por isso é dito pela boca dos mártires, quando nos cobriste de trevas. Por sombra da morte entende-se também a imitação do diabo,
que é chamado morte no Apocalipse, porque assim como a sombra se forma segundo a figura do corpo, assim as ações dos ímpios se exprimem segundo certa imitação do diabo. São João Crisóstomo diz com toda a propriedade: jazem, pois não andávamos nas trevas, mas jazíamos. Teofilacto. O Senhor, em seu levante, não apenas ilumina os que jazem nas trevas, mas faz algo maior. Por isso segue, para guiar nossos passos no caminho da paz. O caminho da paz é o caminho da justiça, para o qual o Senhor dirigiu nossos pés, isto é, os afetos das nossas almas. São Gregório Magno. Dirigimos nossos pés no caminho da paz quando andamos pelo caminho das ações que não nos separam da graça do nosso Criador. Santo Ambrósio. Observa também que Isabel profetiza pouco e Zacarias muito, e ambos falavam cheios do Espírito Santo. Assim é guardada a disciplina, para que a mulher procure aprender as coisas divinas mais que as ensinar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,